E o vídeo de hoje começa com novidades, notícia e muito mais. E se você não quer perder nada disso, então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a partida de ontem, porque o negócio é o seguinte, gente. Ontem o Flamengo enfrentou o Vitória e assim, o futebol, ele consegue ser tão emocionante que nem sempre quem joga melhor vence. Ontem, na minha concepção, por boa parte do jogo, o Vitória foi melhor do que o Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, principalmente depois que fez o primeiro gol ali com 14 minutos, o Vitória tomou conta do campo do Flamengo e o Flamengo não estava conseguindo sair e era sempre um Deus nos acuda. Depois de uma bola longa ali, numa cobrança de falta rápida do Léo Ortiz, ele consegue encontrar o Cebolinha em posição legal, o Cebolinha consegue fazer o segundo gol, o que dá uma acalmada, porém logo no começo do segundo tempo o Vitória faz 2-1 e traz ali aquele clima dramático para o jogo e deixa muito claro o problema físico, principalmente na equipe do técnico Felipe Luiz. Uma equipe que no ano passado se destacou justamente por isso, pela forma física, pela maneira que jogava, pela intensidade que jogava, pela correria que colocava o jogo inteiro, começa a temporada sofrendo e sofrendo muito por questões físicas. A gente tem um sistema defensivo ali hoje com o Léo Ortiz e Léo Pereira, o Léo Ortiz principalmente, muito abaixo fisicamente, mas muito abaixo mesmo fisicamente, com tempo de bola errado, com velocidade baixa. A gente tem um Flamengo muito diferente do que foi o Flamengo de 2025. É claro, o técnico Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para resolver todos esses problemas. A gente tem um Arrascaeta que terminou a temporada passada voando muito longe daquele Arrascaeta da temporada passada. A gente tem um Léo Ortiz também longe da temporada passada. O Jorginho, quando estava jogando, quando não estava lesionado, muito longe da temporada passada. É claro, a temporada ela ainda está começando e o técnico Felipe Luiz vai ter que aproveitar o máximo, o pouco tempo que ele vai ter para poder ajustar a equipe, para poder melhorar os pontos que precisam ser melhorados, para poder ajustar os pontos que precisam ser ajustados, para que os jogadores consigam entregar em campo aquilo que o torcedor espera. E é claro, a gente espera raça, a gente espera vontade, mas também a gente espera categoria, a gente espera jogo bonito, como foi no ano passado. Eu vou ser honesto para vocês, não acredito que um time desaprende a jogar bola de um ano para o outro. Ontem, o jogo poderia ter sido muito mais dramático, o Rossi pegou um pênalti, poderia ali o Vitória ter empatado, e é claro, o Flamengo poderia fazer mais um gol e tal, mas se a gente for seguir a cronologia do jogo, depois do pênalti que o Rossi pegou, o Flamengo também não criou muitas chances. Então assim, o Rossi pega o pênalti e garante os 3 pontos do Flamengo, 3 pontos importantíssimos. O Flamengo ainda não tinha ganhado nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu ontem a primeira vitória. Bom, torcer para que o time consiga se encontrar e torcer para que as coisas comecem a dar certo. Deixa eu mudar o assunto aqui agora e deixa eu falar sobre o Eric Pulgar, porque quando um jogador vai para a noite, quando um jogador faz besteira, eu vejo um monte de gente falando. Agora, quando um jogador faz coisa boa, a maioria das pessoas se calam. E aconteceu uma situação lá no Chile que algumas pessoas perderam as suas casas. E o Eric Pulgar, a informação que saiu até no jornal O Globo, é que o Eric Pulgar foi lá e doou 10 casas para os desabrigados. 10 casas. O Eric Pulgar foi lá e doou para as pessoas que foram desabrigadas por conta dessa situação. Assim, uma atitude gigante do volante do Flamengo, uma atitude muito honrosa do volante do Flamengo em lá ajudar o seu povo, ajudar as pessoas que estavam desabrigadas, e eu tô vendo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Então, é o que eu digo sempre, se quando um jogador erra, a mídia dá um holofote e fala disso, às vezes quase que um dia inteiro, quase que uma semana inteira, quando um jogador acerta, isso também precisa ser falado, isso também precisa ser lembrado. Pulgar que ontem também, sacanagem, meteu um golaço, meu Deus do céu, que golaço que fez o Eric Pulgar na partida de ontem. Bom, mas deixa eu falar agora sobre a situação do Richarlison, porque o Richarlison desmentiu uma matéria do Bruno Andrade, o jornalista do UOL. Ele dizia que o Richarlison daria preferência por agora em uma negociação com a Arábia. Ele disse que não procedia aquilo, que ele não tinha preferência pela Arábia agora. E aí fica claro aquela notícia de que ele tem um acordo com o técnico Felipe Luiz, de que se for voltar para o futebol brasileiro, a preferência dele é o Flamengo. Eu não estou dizendo que ele vai vir para o Flamengo. Eu estou dizendo que a preferência dele será o Flamengo em um retorno ao futebol brasileiro. Isso porque a informação que o Pilhado trouxe na semana passada é que o Felipe Luiz já tinha conversado e convencido o Richarlison a vir jogar no Mengão. E aí o jogador prometeu ao Felipe Luiz e deu ao Felipe Luiz ali a palavra que se fosse vir para o futebol brasileiro, ele queria jogar no Flamengo, aquela coisa toda. Aí saiu a notícia que não, a preferência dele era o mundo árabe. Ele foi lá e desmentiu, deixando claro que assim, ó, eu tô apalavrado lá com o Felipe Luiz, vamos ver se o Flamengo vai fazer algum movimento para me contratar. Apesar
de uma grande parte da torcida fazer ter uma resistência muito grande, ter uma crítica muito grande ao Richarlison, principalmente por declarações que o jogador já deu, falando que era Vasco, enfim, outras coisas aí que o Richarlison já andou falando contra o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se realmente o Flamengo vai abrir uma negociação, se realmente o Flamengo vai tentar trazer o Richarlison. Mas estou falando agora de uma negociação que vai acontecer. O Flamengo vai agir rápido e vai chamar nas próximas semanas Everton Araújo para conversar. O que acontece é o seguinte, o jogador teve assédio aí por parte do futebol europeu, teve também o Grêmio que tentou a contratação do jogador, e o que o Flamengo quer? Chamar o Everton Araújo, aumentar o salário dele, ele ainda ganha um salário ali intermediário entre base e profissional, então o Flamengo quer aumentar o salário dele e o Flamengo quer dificultar, aumentar a multa rescisória para dificultar a saída do jogador. Vale lembrar que Everton Araújo estava na mira do West Ham, o Grêmio fez uma proposta para tirar o jogador do Flamengo, e o jogador do Flamengo, por incrível que pareça, é um dos melhores jogadores nesse início de temporada. Então, assim, é um jogador muito promissor para esse ano, o técnico Felipe Luiz gosta muito dele, e sempre que pode, está sempre exaltando ali o trabalho do Everton Araújo. A gente vai ver como é que vai ficar também essa situação, mas o fato é que o Flamengo não vai dar mole, vai agir muito rápido, vai chamar ele para uma conversa e vai tentar a renovação de contrato dele. Vamos ver também como é que vai ficar, se ele vai aceitar os termos apresentados pelo Flamengo, se ele vai querer permanecer no Mengão. Esperar para ver. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E antes de sair, não esquece de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal e ajudar a nós a trazer mais vídeos importantes e notícias e novidades do Flamengo para vocês. Fui!